Especialistas estão prevendo que a fusão da Nissan, Honda e potencialmente Mitsubishi seja um grave erro. O próprio Carlos Ghosn acredita que a Honda está sendo essencialmente forçada a essa fusão pelo governo japonês, mas também acredita que, até certo ponto, isso é uma aquisição hostil. Na verdade, a Honda assumirá o controle da empresa e basicamente absorverá a Nissan em seus negócios. Contudo, especialistas estão dizendo que isso não é uma boa ideia. Antes de ser expulso do conglomerado automotivo multinacional de sua criação, Carlos Tavares argumentou que a indústria automotiva global estava prestes a passar por uma espécie de seleção darwiniana, da qual apenas um punhado de gigantes globais sobreviveria. Hoje, muitos concordam com essa visão. A recente ampliação das negociações entre Nissan e Honda, incluindo uma transação de capital e não apenas desenvolvimento de veículos, seria um grande passo em direção à sobrevivência nesse cenário. Investidores acreditam que isso é ótimo. O preço das ações da Nissan e da Honda caiu cerca de 50% em relação ao seu pico neste ano. Literalmente, uma queda de quase 50%. Quando essa notícia surgiu, os preços das ações de ambas subiram cerca de 15%. Os investidores acham que essa é uma ideia fantástica. Muitos, por outro lado, pensam que é um pesadelo absoluto, que pode se tornar um desastre massivo. Mas isso é favorecido por partes interessadas importantes, em contraste com o medo de uma aquisição chinesa. O Japão está muito preocupado com a possibilidade de uma empresa como BYD ou GL simplesmente comprar a Nissan pelo nome da marca, e não pelos negócios reais, que consideram não ser tão bons. Pense nisso. A empresa registrou prejuízo em 3 trimestres consecutivos e tem um pagamento de dívida de 7 bilhões de dólares a ser feito em 12 meses, que não pode ser quitado. A Automotive News diz o seguinte: entendo a lógica industrial de escala. Quando a Toyota fabrica e vende 10 milhões de veículos por ano, com um império que inclui carros compactos da Daihatsu, caminhões pesados da Hino e participações na Mazda e Subaru, é difícil racionalizar a competitividade de uma Honda ou Nissan com 3 ou 4 milhões de veículos. Segundo a Bloomberg, uma fusão entre Honda, Nissan e Mitsubishi criaria a terceira maior montadora do mundo. Curiosamente, os gráficos da própria Bloomberg mostram que essa fusão resultaria na quarta maior montadora, atrás de Toyota, Volkswagen e Hyundai-Kia. A não ser, claro, que a BYD aumente suas vendas de cerca de 4,2 milhões este ano para 5 ou 6 milhões no próximo ano, o que é bem provável. Mesmo assim, uma Honda e Nissan unidas teriam tamanho suficiente para competir com GM, Stellantis e outros concorrentes. Porém, todas essas montadoras enfrentam dificuldades. Não vejo como essas fusões criariam um padrão de ouro. A Honda e a Nissan competem nos mesmos segmentos e mercados, o que leva à canibalização de vendas. Embora seja possível imaginar a redução de engenheiros e ajustes de design, a experiência mostra que os volumes combinados e os preços serão menos impressionantes. Além disso, as culturas empresariais são muito diferentes, o que dificulta a integração. Após 2 décadas sob Carlos Ghosn, a Nissan passou de uma empresa focada em engenharia para uma conhecida por cortes de custos e intrigas corporativas. A Honda se apresenta como uma empresa rebelde, inspirada em corridas, mas nos Estados Unidos é mais conhecida pela eficiência de seus veículos a combustão. As culturas são tão diferentes quanto óleo e água. Uma estrutura de aliança com participações cruzadas, como no caso da Renault, seria uma maneira mais eficiente de evitar uma aquisição indesejada, diz a Automotive News. Mas esta situação envolve também a China. Ambos os lados enfrentam a dura realidade do mercado chinês, operações pouco lucrativas e dispendiosas para sair. Além disso, a ascensão da China no setor automotivo global é o verdadeiro problema. A China controla mais de 35% do setor automotivo global, mais do que qualquer outro país, e 80% dos veículos elétricos são fabricados lá, a custos muito mais baixos. Como Honda e Nissan podem competir com isso? Ambas têm custos mais altos, e unir duas empresas problemáticas não cria uma solução mágica. A Nissan está enfraquecida nos Estados Unidos, registrando prejuízos no 3º trimestre e cortando seu plano de crescimento. Nesse estado, é vulnerável a uma aquisição chinesa. A notícia de que a Foxconn, fabricante de iPhones, está interessada na Nissan não surpreende. A Foxconn é eficiente e disruptiva, mas é vista como menos ameaçadora por ser taiwanesa e não chinesa. Mesmo assim, qualquer fusão ou aquisição não resolverá os problemas fundamentais. A Nissan não será o que já foi. Analistas argumentam que há fabricantes japoneses demais e que fusões são necessárias para competir globalmente. Mas o excesso de capacidade de produção da China ameaça a indústria automotiva global, começando por operações no próprio país, que já não são lucrativas. No passado, a Nissan lucrou bilhões na China, mas isso mudou. Quando o impacto se espalhar globalmente,
Decisões drásticas serão inevitáveis, talvez até fusões impensáveis. Se você investe na Nissan, Honda, Mitsubishi ou qualquer montadora japonesa, é preciso considerar que todas estão sendo disruptadas. Vendas estão em declínio e a concorrência chinesa é imbatível em custo. Honda assumir a dívida da Nissan e suas fábricas ineficientes não parece uma solução. No entanto, se fossem startups focadas em veículos elétricos, poderia haver esperança. No estado atual, essa fusão parece ser ruim para ambos os lados. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar informado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.